E olha só o tamanho desse artigo. O que é a reduflação? Você sabe o que é uma reduflação? Olha, eu vou colocar um exemplo aqui do lado agora para você entender. Isso faz parte da nossa vida. Muito na Europa tá pegando fogo esse tema e aqui no Brasil também, provavelmente. Vamos colocar aqui a imagem para você entender. Olha só. É quando as empresas diminuem os pesos, mas mantém os preços. Então ela diminui o peso, mas mantém o preço. Olha, aqui alguns exemplos que nós temos. O chocolate M&M, por exemplo, lá embaixo, ó, ele de 45 gramas foi para 25, manteve o preço. O pão Puma, ali, ó, ele era 500 e ele foi para 480. O Omo era 4 quilos, foi para 3.800. Essa é pesquisa de 2022, essa imagem aqui. Aquele chocolate em barra é mais, né? O chocolate em barra, ele começou com 300, foi para 280, 260 e hoje tem até de 60 gramas apenas. O achocolatado Toddy, ele era 560 miligramas e hoje a 480. A caixa de fósforo Fiat Lux, por exemplo, aqui bem no meio, ela tinha 240 unidades e hoje ela só tem 200. Olha só que coisa diferente. E o mais estranho de tudo, a caixa de ovos. Era uma dúzia. E hoje nós temos uma dezena. Preste bem atenção. 12 eram 12, nossa, uma dúzia, né? E hoje são 10. E não falam nada. É claro que na caixa não está dizendo que é uma dúzia, são 10, né? Isso também não. Mas é a caixa ali, eles simplesmente tiraram essa informação. Por isso que não tem mais. Deixa eu só tirar aqui a imagem para começar a leitura de fato e de direito aqui da BBC News. Reduflação. Porque produtos menores com preços iguais vieram para ficar. Olha que legal. Então eu vou ler aqui agora, sem muitas delongas, para começar aqui a nossa conversa. Para quem nos acompanha por mais, um pacote ou um potinho de iogurte. Durante períodos de crise, empresas geralmente aproveitam a oportunidade para vender menos produtos e cobrar o mesmo ou menos. Alexis Benevist, da BBC Work Life. Esse é o pessoal lá em cima da BBC que faz matérias excelentes. Aqui também, claro. Mas esse pessoal da Work Life e da The Conversation são excepcionais. Há 2 horas de hoje, o artigo é bem novinho. Agora vamos começar a leitura. Se você vai ao supermercado e sai de lá com embalagens menores, mas o mesmo valor pago na nota fiscal, saiba que não é o único. A reduflação reduz o tamanho ou da quantidade de um produto ao mesmo tempo em que seu preço permanece estável. Está se disseminando cada vez mais. A economia global sofre com o aumento dos custos das matérias-primas, os atrasos na cadeia de abastecimento e os salários mais elevados dos trabalhadores após o pós-pandemia, e os consumidores estão pagando o preço do aumento dos custos de produção. Seja com embalagens de papel higiênico ou com pacotes de salgadinhos industrializados, a prática da reduflação, que acontece principalmente em tempos de inflação, está sendo registrada em todo o mundo. Na semana passada, o supermercado Carrefour na França colocou avisos nos produtos para alertar seus consumidores sobre a diminuição das embalagens sem uma correspondente redução de preços. Os consumidores estão percebendo as mudanças e, naturalmente, não estão satisfeitos, especialmente porque o seu poder de compra está caindo devido à inflação. E experiências passadas com a reduflação mostram que o fenômeno não termina quando a inflação diminui. Os consumidores, abre aspas, percebem mais aumentos de preços do que as reduções de tamanho, afirma Mark Steven, da Impact Pricing, uma organização que educa empresas sobre preços. Como resultado, diz ele, as empresas utilizam a reduflação para aumentar os preços de forma menos dolorosa. Kemi Curlin, professora da Universidade de Oxford, que pesquisa o comportamento dos consumidores, concorda. Como a população se preocupa mais com o impacto das compras em seu bolso, diz ela, é mais provável que as pessoas reparem mais no aumento do preço do que na quantidade do produto perdida com as embalagens quando encolhem.
O consumidor nem sempre percebe as mudanças imediatamente. Muitas vezes as mudanças acontecem aos poucos. Por exemplo, uma bebida que anteriormente era vendida em uma garrafa de 300 ml um ano atrás, pode agora ser oferecida pelo mesmo preço, mas com apenas 200 ml, e ninguém percebe. E os especialistas dizem que depois que os novos tamanhos chegam às prateleiras, eles tendem a permanecer desse jeito. Phil Lampert, analista da indústria alimentar e editor do Supermarket Guru, acrescenta que, como os consumidores não têm escolha, eles precisam se adaptar às mudanças. Em alguns casos, eles podem mudar para produtos com menor valor. Lampert, que trabalha nos Estados Unidos, diz que a fidelidade à marca despenca em épocas de reduflação, com as pessoas frequentemente fazendo transições para as marcas próprias dos supermercados. Mas quando se trata de produtos essenciais, os consumidores podem não ter alternativas. Por exemplo, se uma família depende de fórmula para bebês e sua loja só oferece uma opção, ela terá que comprar o produto. No entanto, mesmo que a reduflação esteja ligada à inflação, Krolik diz que consumidores normalmente não veem os tamanhos dos produtos voltarem ao que era antes, mesmo depois do fim da turbulência econômica. Há raras exceções, mas as empresas geralmente aproveitam as oportunidades para diminuir seus produtos e cobrar o mesmo, até mais. Em vez disso, muitas vezes surge um novo fenômeno, abre aspas. Depois que os produtos serem repetidamente reduzidos em tamanho, o fabricante lançará uma versão nova e maior, por vezes com um novo nome fantástico, diz Edgar Dubovsky, advogado dos direitos do consumidor nos Estados Unidos e fundador do Consumer World. E com isso, os compradores pagam um custo mais alto pela novidade. As embalagens de batatas chips, por exemplo, continuam a diminuir mesmo em meio à contração da inflação, diz Dubovsky. No passado, empresas de salgadinhos Lay's, uma divisão da PepsiCo, respondeu às mudanças relançando seu produto em um pacote maior, mas com um novo nome, Perfect Size, com um preço mais alto. Dubovsky também aponta para os rolos de papel higiênico, que segundo ele vem diminuindo há décadas. Ele explica que quando os rolos começaram a ficar pequenos o suficiente para que os consumidores percebessem, os fabricantes começaram a introduzir novos tamanhos maiores no mercado. À medida que as embalagens maiores chegam às prateleiras, empresas como a Charmin adaptaram suas propagandas chamando-os de rolos duplos, triplos e até mega. E agora, em meio ao atual período da reduflação, até os rolos super mega, ultra soft da Charmin estão ficando menores. Com ou sem aviso, a reduflação é um golpe no bolso dos consumidores, especialmente porque o preço dos produtos geralmente não cai como a inflação. Os consumidores precisam continuar atentos aos preços para garantir que não caiam nessa armadilha. Olha que sensacional essa conversa. Nós já sabíamos dessa situação de reduflação, mas nunca tinha visto um artigo tão explicativo quanto esse, tão elucidativo, tão importante como esse da BBC News Brasil, que veio lá da Worklife, que é importante nós ficarmos de olho nessas empresas que usam dos momentos ruins para aumentar preços, para diminuir o seu produto, e que isso diz respeito a aumentar o preço. E eu disse aqui no começo, lá que eu mostrei aqui, aquela imagem, eu posso colocar novamente para vocês aqui, ó, alguns produtos que na verdade, inclusive o mais estranho que eu não tinha percebido é a caixa de ovos de uma dúzia, que eram 12, e a caixa de ovos agora vem 10. Eu vou dar uma olhada nos mercados se é isso que está acontecendo mesmo, se a dúzia agora tem 10. Incrível.